entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. O 16, por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o interior se renova a cada dia. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Amados, nesses dias, eu tenho sido incomodado. Pode ser que o mesmo Espírito tenha agido no teu coração. O Espírito é um só. A excelência aqui, meus irmãos, é de Deus, não a nossa, mas a excelência para Deus. Por isso o vaso é de barro, porque o barro ele pode ser quebrado a qualquer hora, pode ser moldado a qualquer hora. Por isso que a glória é de Deus. Isso é muito claro aqui, Paulo deixa isso claro. O vaso, meus irmãos, Deus muda, Ele quebra e faz de novo. Por isso a glória do Senhor. E eu, meus irmãos, tenho sido pensado assim diariamente nesse assunto, nessa porção, meus irmãos, que nós vivemos hoje na presença do Senhor. Será, meus irmãos, se eu tenho feito, meus irmãos, aqui, eu tenho cumprido a palavra que Paulo está dizendo aqui? Será, meus irmãos, se eu aqui, estou, meus irmãos, acordado, de acordo com aquilo que, meus irmãos, o Senhor tem falado para a minha vida? Porque aqui a palavra fala assim: é o único assunto do ministério de Paulo. Ele não fala, meus irmãos, que ele tem outro assunto a não ser Jesus. E muitas vezes, meus irmãos, o nosso assunto não é Jesus. Nós temos vários assuntos. Eu até gosto de vários assuntos, não gosto de vários, mas gosto de vários. E aí, meus irmãos, mas o único assunto dele era Jesus. O único, meus irmãos, que ele tratava era Jesus. A única, meus irmãos, palavra dele era a palavra de Deus, a palavra do Senhor. E nós, meus irmãos, às vezes vamos tomando, meus irmãos, uma forma, ou tomamos uma forma em nossas vidas, que nós, meus irmãos, parece que não estamos mais aqui da forma que o Senhor tem nos ensinado, que já tem nos direcionado.
Às vezes, meus irmãos, nós nos pegamos dizendo assim: eu tenho feito muito para Deus. Querido, eu vou te dizer uma coisa: possivelmente eu morra e vou morrer, meus irmãos, e não, meus irmãos, falarei, não contarei, não direi, não tem como dizer o quanto Deus fez para mim. Meus irmãos, os nossos dias vão passando, e nós nos esquecemos disso, de onde o Senhor nos tirou, o que Ele fez por nós, o que Ele te deu, o que Ele te deu, o que Ele tem acrescentado à nossa vida. E aí, meus irmãos, nós começamos a olhar para as coisinhas, para as migalhas, olhamos, meus irmãos, para as circunstâncias, olhamos para tanta coisa. Mas aqui o apóstolo está dizendo que por isso não desfalecemos, porque ainda que o meu corpo exterior se corrompa, o interior, meus irmãos, ele precisa ser renovado dia a dia. O interior precisa ser tratado. O Espírito Santo de Deus tem que achar lugar na tua vida, no teu coração, para que você possa ser tratado. O homem exterior, ele se corrompe, ele desfalece, ele cansa, ele desiste, ele falha, ele peca. Mas o homem interior tem que ter Jesus à tua frente, para que ele possa provar dessa grandeza que ele deu sobre a nossa vida. Meus irmãos, agora eu penso, meus irmãos, que quando Paulo fala que nós somos atribulados, nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. O que vocês acham que Paulo estava vendo, meus irmãos? É óbvio que ele estava escrevendo a uma igreja perplexo, com muitas coisas, mas sabe o que Paulo fala? Eu não desanimo, eu estou perplexo, eu estou assim, não sei nem como comentar isso, mas não tenho como comentar, estou perplexo, mas eu não vou desanimar, porque tem uma obra de Deus colocada em minhas mãos, e eu vou prosseguir com esta obra, a despeito da minha perplexidade. Está falhando aqui. Amém. Sabe o que acontece, meus irmãos? Nós não queremos viver isso. Nós queremos tudo de Deus, e eu também quero, faço parte desse coro aí de todas as coisas para mim. Mas Paulo, meus irmãos, fala assim: somos perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Querido, enquanto você estiver respirando, enquanto você tiver um fôlego de vida, o teu coração batendo, mandando sangue para esse corpão bonito que Deus te deu, de cima e embaixo, querido, o Senhor tem te abençoado, e Ele está falando, você pode estar até sentindo-se desamparado, abatido, mas não será destruído. E Ele fala, trazendo em toda parte, querido, aquilo que Deus fez para você. Meus irmãos, que obra estranha é essa? Eu fico a pensar com os meus botões, que obra estranha é nós esquecermos do que é que Deus fez para as nossas vidas. Estava ali agora, nem sei o que o moço parou ali na porta da igreja. Agora, outrora passava em a pé, outrora de bicicleta, outrora agora de moto. Aí não vem mais na igreja, nem sei de onde está. Eu que tinha notícia da vez em quando. Ele sumiu. Irmão, o sujeito troca Jesus Cristo por uma motocicleta. E aí, meus irmãos, nós muitas vezes achamos que, não, pastor, eu estou com tudo e não estou prosa. Gostei de um testemunho de um pastor nosso. Ele estava em essas coisas que junta bastante pastor, café da manhã para pastor, chá da tarde, café da noite,
tem de tudo. Entendi que ontem eu não consegui em Elias Fausto, mas tem tempo para essas coisas. Mas tudo bem. Aí começou a levantar, um levantou e falou assim: o que você é? Tudo em inglês. Lógico que o meu inglês é macarrônico, que não vai sair nada aqui. Mas aí você, pastor, só top. Você levantou o outro, pastor. Você, pastor. O outro, pastor. Só subindo o nível. E esse pastor, meu amigo, foi abaixando. Tudo em inglês, na América, nos Estados Unidos, da América. Ele foi abaixando. Quando chegou nele, olhou para ele: e você? Eu sou um pecador arrependido. Sentou. Querido, tem pessoas que não falam isso, não diz isso, acha, meus irmãos, que está por cima, que não peca, que não erra, que não falha, que não precisa pedir perdão, que não precisa renunciar à carne, que quer andar alimentando esse troço que Jesus já tirou lá na cruz. Ele tirou esse peso todo, ele tirou essa podridão, esse malefício da nossa vida, ele já tirou. Tome posse das bênçãos do Senhor para a tua vida. Você não tem mais isso na tua vida. O Senhor já te abençoou, querido. Eu sou um pecador arrependido do que eu fiz. Eu preciso ser crente, irmãos. Eu preciso, meus irmãos, deixar Deus operar em minha vida todos os dias. Eu preciso, meus irmãos, deixar Deus cumprir o propósito dele sobre a minha vida. Essa semana eu trabalho em uma empresa aqui em Campinas, e lá tem muitos senhores mesmo, de 80, 70. Eu falava com o pastor: você como é que esse cara aguenta, pastor? Só de rachar, o sujeito subir escada, descer escada, sobe barranco para roçar grama, é um negócio doido. E tudo, aí onde nós fazemos a média lá, deve dar uns 500 anos mais ou menos a média dos senhores lá. Muito bonzinhos, uns mal-humorados, mas tudo bonzinho, eu gosto deles. Tem um em particular que trabalha com a arte da madeira, nós nos damos muito bem, esse sujeito. Ele falou: vem aqui. Aí ele me leva lá no, se fosse Chico, falava o ateliê dele, né? Mas não é, uma serraria, é onde Jesus foi criado, na serraria. E aí, meus irmãos, ele me mostrou algumas coisas e disse assim: você conhece isso aqui? Conheço. Algumas coisas eu peguei o finalzinho, e uma delas foi essa serra, que aqui, não sei quem poderia conhecer aqui. Aquela serra, meus irmãos, que um pega de um lado, o outro do outro, colocam na árvore. Isso não existe mais, eu peguei o final disso. E aí um puxa para cá, o outro puxa para lá, e eles vão serrando a árvore, a madeira, os dois. E árvores naquela época, na década de 70, tinha para derrubar à vontade. É o seguinte, meus irmãos, traçador. Esse traçador, lá em Minas chamado de serra mesmo. Aqui esse homem também fala traçador, esse senhor aí. Aí, meus irmãos, essa serra, se ela não tiver os dois sincronizados na mesma porção, não serve esse aqui para trabalhar com esse. Porque esse aqui vai fazer muita força, ou esse aqui de menos, ou esse de mais, tem que alinhar, tem a hora de puxar, tem a hora de mandar, o negócio tem que ser sincronizadíssimo. Senão eu já dispenso o sujeito e fala assim: vamos trocar aqui, você vem outro aqui, vamos resolver isso aqui. Irmãos, eu olhei para esse exemplo e eu falei: Deus, ele me mostrando, você lembra disso aí? Lembra? Mostrou outras coisas lá, antigas, eles gostam de mostrar e eu gosto de ver. Então por isso que nós nos damos bem. Aí olhamos, ele contou toda a história, mas eu fiquei olhando para esse exemplo, meus irmãos, o quanto é bênção nós andarmos em sincronia. Você já viu o quanto é ruim quando você tem um problema que você não resolveu? Você já viu quando você vai trazendo problema para a tua vida,
e vai, você já viu quanto é ruim isso? Então, meus irmãos, é a falta do sincronismo. Um é forte, outro é fraco, outro é não sei o quê, e aí não tem jeito, vai trocando de gente. Amados, eu quero lhe dizer em nome de Jesus Cristo, Deus, o Senhor, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, eu não estou ligando para muita coisa não. Eu preciso amar, eu preciso ser igreja, eu preciso isso, eu preciso aquilo, mas o meu assunto é Jesus. O meu assunto é Jesus todo o tempo. Eu estou perplexo, estou tão desanimado, estou tão isso, estou tão aquilo. Eu quero, amado, se você botou a mão no arado, não olhe mais para trás. Se você colocou a mão no arado, não fique olhando para trás, porque se você olhar, você vai levar um tranco na tua mão. Eu estou falando isso naturalmente. O arado precisa ser guiado, e guiado da melhor forma possível. Eu posso errar, lógico, eu posso erro. Eu estou dizendo aqui, meus irmãos, sou um pecador que necessito da graça do Senhor. Mas se você botou a mão no arado, não fica olhando para a circunstância. Eu estou perplexo, mas nem aí. Estou perplexo, mas eu estou com Jesus. Estou desanimado, mas eu estou com Jesus. Estou triste, mas eu estou com Jesus. Estou não sei o que, mas eu estou com Jesus. E Ele vai me abençoar. E ali na frente, Ele me dará vitória. Ele me dará a minha vida em todo o tempo. Aí chega o tempo, meus irmãos, que nós achamos que isso aí, pastor, isso aí é a história do Velho Testamento, pula isso aí, porque isso aí não vale mais. Hoje nós vivemos o tempo da graça. A lei dobrou. Sim, é verdade. Mas eu vou ler para você o que o Senhor fala aqui no livro de Amós. Mostrou-me também isso, e eis que o Senhor estava sobre um muro, levantado o prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor disse: que vês tu, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, e nunca mais passarei por ele. Meus irmãos, ele está dizendo aqui: o que você está vendo? Um prumo. Aqui, meus irmãos, salvo aqui os meninos mais novos, eu acho que todos sabem o que é prumo. O que eu conheço é uma linha que desce, tem uma guia que você segura ela e ela desce o peso. Esse prumo, ele é colocado aqui para ver se essa parede está boa, para ver, meus irmãos, se essa aqui fosse uma parede, está reta, para ver, meus irmãos, se não há ondulações nesta parede. O Senhor vai até ao povo dele, de Israel. Coloca o prumo. Como é que está essa parede? Como é que está esse muro? Como é que está esse mundo? Como é que está a tua casa? Como é que está teu casamento? Como é que está teu ministério? Como é que está o trabalho das tuas mãos? O que você tem testemunhado lá? Como é que está? Como é que está? Como é que está esse mundo? Como é que está essa parede? Como é que está? Porque Paulo, queridos, com essas maravilhas, tudo que ele falou, ele não disse um minuto. Nós acabamos de louvar aqui que nós entramos, eu não sei, entra, diminuíram agora, despedaçado, estraçalhado pelo pecado, mas precisa mudar. Igreja na presença do Senhor é lugar de mudança. Nós não somos mais a mesma pessoa. Foi pago um alto preço. Jesus, e o Senhor fala aqui, mas o Senhor diz: que vês tu, Amós? Ele disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo, e nunca mais passarei por ele. Será assim
Nós não precisamos deixar Deus colocar esse fruto na nossa vida. Será que não está na hora de nós deixarmos Deus, Ele acertar a nossa vida, Ele botar o prumo e acertar as nossas vidas? Será que nós não precisamos deixar que o Senhor olhe para a nossa vida, que está, desculpe a expressão, muitas vezes capengando? Existiu um ditado, um órgão estadual, que um irmão meu trabalhou em Campinas, um amigo dele dizia isso, amigo nosso. Ele dizia assim: o Estado finge que paga e nós fingimos que trabalhamos. Traz uma opção para a própria vida. Para a própria vida. Você foi, eu nunca esqueci dessa frase. Eu acho que eu até solteiro ainda. Será que nós não andamos fingindo muito, não? Eu não sou muito bom para a música, os irmãos já devem ter percebido. Mas lá no passado, meus irmãos, nós louvávamos o corinho, eu já citei aqui na igreja, que dizia assim: nós muitas vezes não tínhamos tangedores, por isso aí, meus irmãos, às vezes, por um acontecimento ou outro, algum não fala, o pastor Reinaldo, quantas vezes não fez lá assim? Hoje tem ajuda lá. Mas nós pegávamos a Bíblia, meus irmãos, isso eu vi o próprio pastor Walter fazer, eu vi um ou dois. Você pegava a Bíblia e dizia assim, ele batia na Bíblia: eu não sou bom no ritmo. E ele dizia assim: cada passo que dá pela senda onde vai, há um Deus que te vê. Cada passo que dá pela senda onde vai, há um Deus que te vê. Deus te vê, Deus te vê. Olha bem pela senda onde vai. Deus te vê, Deus te vê. Enganá-lo jamais poderá. Enganá-lo jamais poderá. Deixa eu te dizer uma coisa: se você não sabe senda e caminho, o Senhor vê você no seu caminho. Você pode omitir de mim, você pode omitir da igreja, você pode fazer no lugar mais secreto que você acha que ninguém vai saber, mas eu quero te dizer: existe um Deus que é o Rei do universo, o Senhor dos senhores, o Criador de tudo, que está te vendo, que está olhando para a tua vida, e Ele vê a tua senda, Ele vê o teu caminho, e enganá-lo jamais poderá. Você pode até, usando aqui, meus irmãos, um termo muito usado pelos irmãos, você pode até dar um migué, mas você pode dar um migué em mim, mas você não dá em Deus. Você pode enganar 20, 30, 40, 100 pessoas aqui nessa igreja, mas o Senhor não tem como você esconder dele. Para onde iremos nós? Só Ele tem as palavras da vida eterna. Eu posso fazer, meus irmãos, e a pior coisa que tem é o pecado encoberto, meus irmãos, que não é confessado. Isso é terrível, isso te come, isso te detona, isso te põe para baixo, porque o pecado é sujo e ele vai te derretendo, te consumindo. Você precisa confessar o Senhor. Eu essa semana toda assim, pegar o telefone, Deus faz, Deus faz. Eu vou te falar um negócio: você precisa acertar sua vida. Precisa. Meus irmãos, parem. Porque sabe o que está acontecendo? O pastor Milano já viveu muito isso. Estamos lá, bonitinho, alisadinho, beleza, glória a Deus. Aí você fala assim: faz isso, vira as costas. Querido, o pecado encoberto
é terrível e precisa ser curado em nossas vidas. Nós precisamos confessar isso. Pensei que entender com essa palavra. Tiago fala assim: depois havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Vida. O pecado gera vida. O pecado gera morte. Vou repetir para você: Deus te vê. Amém. Tem gente preocupada com tanta coisa, e eu estou te dizendo: Deus te vê. Como é que está a tua vida? Podemos botar o Bruno nela hoje? Eu não, Deus. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Querido, eu quero lhe dizer em nome de Jesus Cristo que o Senhor não muda. Já tentaram mudar a história, narra que já tentou mudar a Bíblia, tentaram mudar tudo, tentaram destruir a igreja, fechar a igreja, passaram todos os reinos, mas o reino do Senhor Jesus não passou. Amém. A igreja de Jesus não passou. Amém. Não erreis, meus amados irmãos, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Sabe o que quer dizer, meus irmãos? Nós um dia estamos hiper animados, outro dia estamos hiper desanimados. Eu e você, porém Deus, o Todo-Poderoso, Ele continua abençoando. Nele não há sombra, não há mudança, não há variação. Ele abençoou Amós, disse para Amós, disse para Tiago, disse para Paulo e diz para mim e para você nesta noite que Ele tem o controle da nossa vida e que Ele é poderoso para nos abençoar. Amém. Soberba da vida passa, a concupiscência dos olhos passa. E precisa passar isso. E precisa passar. E precisa ser tirado da nossa vida. E precisamos ser libertos de as tantas coisas que nós trazemos. O ranço do pecado, o ranço da podridão do mundo. Nós precisamos ser libertos dessa coiseira, dessas tranqueiras. Precisamos. Porque, meus irmãos, no Senhor não há sombra e não há variação. Em nós tem. Em nós temos ela. Você já viu quando você, uma coisa, você está um dos dons do Espírito aí, domínio próprio. Já viu jogar pólvora em fogo? Tem gente que é assim. Hoje, cheguei no meu trabalho, essa moça está me esperando um mês para me atender. Chego lá, abro a caixa das peças que eu ia aplicar no equipamento dela, abri. Quando eu abri, olhei faltando uma tampada lá. Aí peguei no telefonema e iria fulminar o moleque, que estava lá em Campinas e eu não fazendo aqui. Peguei o rato. Rapaz, você